E a PM de São Paulo proibiu que os policiais militares usem redes sociais para manifestações político-partidárias e exploração de imagens de símbolos, fardas e armas da polícia como forma de autopromoção. Quem fala sobre esse assunto é o deputado federal do PP de São Paulo, Guilherme Derrite, a quem agradecemos demais pela participação. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar com a Jovem Pan. Pois não, deputado, para começar a entrevista, gostaria que o senhor analisasse essa diretriz, se o senhor entende que era necessária a formalização desse conjunto de regras e como a corporação, porque eu sei que o senhor é muito envolvido com a área da segurança pública, como os policiais e também bombeiros reagiram a essa determinação. Muitos falaram em censura, né? Sim, ela fere um direito constitucional, inclusive um direito fundamental da liberdade de expressão. Aliás, juridicamente falando, a diretriz ela não serve para a finalidade que ela foi publicada. Ela é abusiva, ela é absurda e ela é inconstitucional. Para apontar eventuais faltas disciplinares, existe uma lei complementar, que é o regulamento disciplinar, agora chamado de Código de Ética, dentro das polícias militares. E o que essa diretriz traz, na verdade, é de fato a censura. A censura sendo instalada, um ato ditatorial em que os policiais, em sua esmagadora maioria, eu sei que até é errado falar dessa maneira, eles usam as redes sociais para enaltecer o nome da instituição. E em pouquíssimos casos, infelizmente, alguns policiais acabam fazendo de maneira ou equivocada ou errada mesmo. E para isso, existem as punições disciplinares que devem ser tratadas cada caso isoladamente. Agora, essa diretriz, ela é absurda, ela é ilegal, ela fere a liberdade de expressão e pior do que isso, nivela todos os policiais por baixo, como se todos os policiais acabassem denegrindo a instituição, e quando na verdade é justamente o contrário. Nós vemos diariamente aí policiais militares entregando cestas básicas, seja fazendo contato com a população através da polícia comunitária, já se aproximando mais da população, até aniversários de crianças, onde policiais militares são acionados, via 190, a polícia se faz presente, e essas postagens em redes sociais, elas estão sendo usadas com o advento da internet já há alguns anos, para aproximar a polícia do cidadão, coisa que não acontecia no passado, que a população era refém da formação de opinião que vinha dos grandes veículos de comunicação. Então, por isso eu achei um retrocesso gigante. Além do retrocesso, achei um ato ilegal, por isso nós ingressamos inclusive na justiça contra essa diretriz para que ela seja revogada. Deputado, fica também complicado padronizar, generalizar o comportamento nas redes sociais dos policiais militares, não é mesmo? Por que o senhor acredita que essas novas regras vieram a ser impostas? Quais devem ser as punições para quem as quebrar? E também pergunto, será que o policial em seu pode ter um perfil pessoal e aí sim, então, dar opiniões políticas sem estar fazendo uso de fardas? Eu sou um grande defensor disso, Adriana. Por quê? Porque o constituinte originário, lá em 1988, quando ele quis vedar a participação do militar, inclusive em manifestações, ele fez isso expressamente. O policial militar ele não pode, fardado, representando o Estado, declarar algum apoio político partidário, mas no seu horário de folga ele não só pode, como deve exercer o seu direito de cidadania, está previsto no artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, no perfil pessoal do policial, ele pode expressar a sua opinião política, declarar apoio a eventual candidato, seja qual for, e mais do que isso, também cobrar do político eleito, o político que ele votou. E a vedação da instituição, ela foi tamanha que o policial militar não pode postar uma foto com o filho dele fardado, sem fazer menção nenhuma à questão política. Ele, com orgulho, muitos policiais, eu conheço policiais que levaram 10, 12, 13, 14 anos para passar no concurso da Polícia Militar, e eles têm um orgulho tão grande da farda, que a gente costuma brincar que não é uma farda, é uma segunda pele. E aí, essa diretriz está vedando que esse policial, no dia da sua formatura, depois de 10 anos de muita luta, é uma conquista assim memorável para ele e para a família, a diretriz veda que ele tire uma foto fardado com o seu filho e poste nas redes sociais. Tamanho absurdo que está sendo imposto no perfil pessoal do policial. O policial ele tá restrito a isso, ele não pode demonstrar orgulho que
que ele tem em pertencer à instituição que ele lutou tanto para ingressar. Agora, deputado, com esse fenômeno das redes sociais, a corporação acabou criando, sem querer talvez, algumas celebridades digitais. Tem policiais com talvez quase 1 milhão de seguidores ou até mais do que isso. Gostaria que o senhor analisasse se houve excesso por parte de alguns integrantes da polícia e dos bombeiros no uso dessa ferramenta, e gostaria que o senhor também comentasse se essa decisão em um ano eleitoral, sabendo da ligação das forças policiais com o presidente da República, o senhor faz uma conexão de eventualmente até tentar calar essa categoria. Perfeito, suas colocações estão perfeitas. A gente tem que separar qual é o policial, o bombeiro que de fato usa isso para autopromoção, ou, mais do que isso, que recebe remuneração por isso. Aí eu acho que é discutível o assunto. O policial militar fardado, representando o Estado, utilizar o vídeo para monetizar e receber recursos para isso, isso eu acho plenamente viável se discutir e até se restringir ou impor regras com relação a isso. Agora, no ano eleitoral 2022... todos sabem que a categoria dos policiais militares demonstra assim, um apoio maciço ao presidente da República, e o atual governador de São Paulo, ele pretende disputar as eleições contra o atual presidente. Isso está na cara que tem uma conotação política de frear aqueles policiais em declarar o apoio. E como você bem mencionou, tem policiais que têm sim 500 mil ou milhões de seguidores. Aliás, eu sou fruto, a minha inserção na vida política só aconteceu por força das redes sociais, onde no Facebook lá eu tenho quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Eu jamais conseguiria ser eleito deputado federal na primeira eleição que eu participei na minha vida se não fosse a força das redes sociais. Agora, isso também tem um prejuízo muito grande para a categoria, na medida em que restringe a representatividade. Se nós estamos aumentando a representatividade dos militares na política, dos policiais militares, uma diretriz como essa vai acabar freando para que novos policiais militares que tenham pretensões políticas possam disputar as eleições com chances reais de vencer. Então, não tenho dúvida nenhuma que o motivo principal é sim a questão política, que novos policiais militares alcem aí a vida política e com chance de êxito, e além disso que possam apoiar o presidente da República em detrimento do atual governador, que infelizmente prometeu em época de campanha, não cumpriu absolutamente nada com a categoria, com os policiais militares e com a população em termos de segurança pública, e sabendo disso ele vem essa ordem absurda, essa diretriz absurda para restringir a participação dos policiais nas redes sociais. E com relação à pandemia, deputado Derrite, como estão as ordens dentro da corporação com relação à vacinação, ao uso de máscaras? Há pouco nossa repórter de Brasília falava para a gente que o Comando do Exército está elaborando uma nota, diz que vai divulgar, dizendo que não exigiu o passaporte de vacinas às tropas. Como está a situação na Polícia Militar? Olha, infelizmente, no estado de São Paulo, um decreto foi publicado agora, dia 4 de janeiro, onde ele não faz uma menção de vacinação obrigatória. Vejam só que artimanha e o tamanho da insegurança jurídica nesse caso. Só que ele exige a comprovação da vacinação para que o setor de recursos humanos, não só dos policiais, todo funcionário público de São Paulo, exige-se a comprovação, o comprovante de vacinação ou um atestado médico dizendo que não vai se vacinar por uma questão médica, por um risco médico. Vejam vocês, a Lei 13.979, que é a Lei Coronavírus, ela fala no seu artigo 3º o seguinte: olha, que os governadores dá esse direito sim a eles, que pode exigir a vacinação compulsória, desde que haja uma comprovação científica da eficácia da vacina. Como nenhuma vacina tem a comprovação científica de eficácia, até porque os próprios laboratórios, eles colocam lá que eles não se responsabilizam por eventuais efeitos colaterais imediatos ou daqui 5 ou 10 anos para frente. Então, nenhuma vacina no mundo tem essa comprovação científica exigida pela Lei Coronavírus, que nós votamos lá no Congresso Nacional, a Lei 13.979. Sabendo disso, o governo do Estado de São Paulo emite um decreto assinado pelo secretário de Saúde dizendo o seguinte: ele não está expressamente falando, olha, eu estou obrigando compulsoriamente a vacinação, mas ele obriga a apresentar o comprovante de vacinação ou atestado. Ou seja,
é uma consequência, né? Ele não faz aquilo abertamente, mas ele exige o comprovante. Então, mais um decreto absurdo, mais um decreto, no meu ponto de vista, que cria uma insegurança jurídica, que eu respeito muito os policiais militares, todos da população brasileira, que não se sintam à vontade para realizar a vacinação, que não estejam à vontade com relação à eficácia da vacina e seus efeitos colaterais. Por isso eu acho mais uma ordem absurda, mais um decreto absurdo do Estado de São Paulo, que infelizmente ao longo da pandemia nós estamos cansados de ver, principalmente em São Paulo, com o atual governador. A diretriz para o uso das redes sociais na PM de São Paulo e também a obrigatoriedade ou não da vacinação para os militares, assuntos tratados com o Guilherme Derrite, deputado federal pelo PP de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Até uma próxima, deputado. Até uma próxima, muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.